A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a pastora Aveliana, do Ministério Palavra que Cura. E eu trago hoje uma palavra do coração de Deus para a sua vida, que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26 e 27, que diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Olha que palavra tremenda, poderosa para nós. Olha que promessa de Deus, o nosso Pai Celestial. O nosso Pai que é santo e justo, e o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos promete encher os nossos corações do seu Espírito Santo. Ele nos faz uma promessa de que o seu Espírito Santo habitaria dentro de nós. E o Senhor, ele fala isso desde o Velho Testamento, desde o Antigo Testamento, ele já falava isso aos profetas, que ele colocaria dentro de nós o seu Espírito Santo. E Jesus Cristo, ele confirma esta palavra. Quando ele morre, ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou. E ele vai ter um encontro com seus discípulos antes de ascender os céus. E ele diz: é necessário que eu vá. Jesus, ele afirma isso. E ele diz: eu irei, mas eu rogarei ao Pai para que envie o Espírito Santo Consolador. E ele vai falar essa mesma palavra de outra forma. Ele vai dizer: olha, ele não vai habitar no mundo. Ele vai habitar em vós que credes em mim. Ele vai habitar em vocês e no meio de vocês. Ele fala assim: olha, o mundo não vai conhecê-lo, mas vocês vão conhecê-lo, porque ele vai estar com vocês e dentro de vocês. Então, essa promessa que foi feita no Antigo Testamento, que também no livro de Joel é afirmada, onde diz no Velho Testamento que Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda servo, toda serva, todo filho, toda filha. O Senhor está nos mostrando, através desse versículo, que ele habita dentro de nós para um propósito, para tirar a pedra, o coração de pedra que havia dentro de nós. O coração duro, o coração insensível, um coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor. E quando o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso coração, ele começa a gerar dentro de nós o seu fruto. E através desse fruto nós somos transformados. É como o transplante. É tirado o coração velho de pedra e nos dado um novo coração. E esse novo coração agora é um coração sensível, é um coração capaz de amar de verdade, de perdoar, de se arrepender, de obedecer a Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai cumprir a palavra de Deus, o propósito ao qual Deus o enviou nesta terra, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, antes de subir, Jesus promete que o Espírito Santo viria e habitaria dentro de nós. Eis mais vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. E isso cumpre no dia de Pentecoste, no dia que os discípulos, os 120, estavam ali reunidos entre homens e mulheres. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo veio e encheu aquele lugar e encheu todas aquelas pessoas da sua presença. E ele não mudou, ele continua até hoje.
enchendo os nossos corações, ou seja, o coração daquele que é discípulo de Jesus, daquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que confessa Ele como seu Salvador, que entrega os seus caminhos nas mãos dele e confia. Portanto, o Senhor, Ele nos mostra esta grandeza e Ele vem pelo meio do seu Espírito Santo encher os nossos corações, derramando o seu amor, o amor de Deus em nós. Ele nos guia pela verdade, e a verdade não podemos esquecer que é Jesus Cristo, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Ele também nos fortalece, ele nos consola nas horas da angústia, ele nos fortalece na hora da fraqueza, ele nos dá poder para vencer as dificuldades, poder para testemunhar do Senhor Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, ele entra em nossas vidas e ele preenche todo o vazio que há dentro de nós. Ele age de uma maneira tão tremenda que ele preenche todas as brechas que nos traz angústia, ansiedade, sofrimento. Ele nos limpa. A palavra do Senhor diz que ele santifica nosso coração e ele destrói todas as confusões que há dentro de nós e traz a verdadeira paz e liberdade, a plenitude da paz e da liberdade. Ele traz sobre as nossas vidas e nos dá um coração cheio de paz e livre. E passamos a ser vidas plenas diante de Deus, vidas cheias da graça, da misericórdia, do amor de Deus Todo-Poderoso. E, portanto, você pode me perguntar, mas como posso conseguir que o Espírito Santo faça esta obra tão linda, tão maravilhosa dentro de mim? Como consigo para que ele venha tirar esse coração cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de soberba, de orgulho, e me dá um coração novo, um coração maleável na mão do Senhor, um coração quebrantado diante de Deus? Como posso fazer isso? É necessário que você busque a Deus, busque ao Senhor. É preciso que você faça uma aliança com Jesus Cristo, que você abra o seu coração, faça um convite a Jesus para fazer morada nele. Porque Jesus disse: olha, aquele que crê em mim, eu e o meu Pai viremos e faremos morada. E é por meio do Espírito Santo que Jesus faz essa morada em nós. Portanto, é preciso que nós nos rendemos diante dele. Abrimos mão de todos os sentimentos que nos aprisionam e pedimos ao Senhor para que estabeleça o seu reino e a sua justiça, a sua vontade em nossas vidas. Possamos buscar de Deus confessando os nossos pecados e pedindo Ele para nos purificar por meio do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Pedimos a Jesus para vir nos limpar. Fala para Ele que você tem sede, tem necessidade dEle, que você deseja Ele e que sozinho você não consegue e você precisa dEle, de um coração segundo o coração dEle. Peça a Ele para te encher do Espírito Santo. No livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, ele nos dá uma ordem: enchei-vos do Espírito. Mas como que eu posso encher do Espírito? Me aproximando de Deus,
por meio do seu Filho Jesus Cristo. Buscando a Ele, salmodiando, dando glória ao nome dEle, adorando o nome dEle, nos rendendo, renunciando o nosso eu e buscando não somente ter uma experiência passageira, mas ter uma vida constante com Ele. Ter uma vida diária com Ele. Que você possa dizer: Senhor, eu hoje abro o meu coração diante de Ti. Senhor, eu reconheço que sozinho eu não consigo. Eu preciso do Senhor, eu preciso da presença do Teu Espírito Santo. E hoje eu te convido, Jesus, venha sobre a minha vida. Vem sobre mim. Enche-me, Senhor. Enche todo o meu ser com o Teu Espírito Santo. Jesus, eu te dou toda a liberdade. Eu abro mão do meu eu, do meu orgulho, do meu domínio, e eu entrego nas tuas mãos. E tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não é teu, eu abro mão. E te dou toda a liberdade, Jesus. Fala isso para ele. Eu te dou toda a liberdade, toda a legalidade, todo o direito. Que o Senhor venha quebrar toda a dureza do meu coração, toda a pedra que há no meu coração, como está escrito lá no versículo. Toda pedra que há no meu coração, que o Senhor venha espedaçar, pois a tua palavra está escrito que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a pedra. Então que a tua palavra, Senhor, venha sobre o meu coração e esmiuça toda a pedra que há no meu coração. E coloca, Senhor, em mim um espírito novo. Senhor, me dá um coração novo, um coração cheio do teu amor, cheio da tua paz, da tua alegria. Jesus, eu me rendo diante de ti totalmente. Fala para ele, eu me rendo, eu me entrego. Habita em mim, Jesus. Guia-me, Senhor. Transforma-me. Usa-me para a sua glória, Jesus. Para a glória do meu Deus e Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer a tua vontade em mim. Fala para Jesus hoje. Ele está aí contigo. Ele está diante de você nesse momento. E ele está te ouvindo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não está na cruz, ele não está no túmulo. Ele ascendeu aos céus. Ele está sentado à direita do Pai. Ele é seu intercessor. Ele é seu advogado. Ele é seu único mediador entre você e o Pai. Ele está diante de você neste momento. Escuta o que eu estou te dizendo. Abra seu coração. Abra seu coração, rasga seu coração diante dele agora. Fala para ele das suas fraquezas, das suas limitações, das suas dificuldades, dos seus defeitos. E diga a ele, eu abro mão disso tudo, Senhor. Mas vem fazer morada em mim. Vem habitar em meu coração. Clama por ele agora. Ele está aí diante de você. Ele está te ouvindo. Nesse momento, ele está te ouvindo. E nesse momento, ele está te tocando. É para a glória de Deus que nesse momento ele está te tocando. E ele está quebrando as amarras.
Ele está quebrando agora as correntes, as cadeias, as prisões que tenta contra ti. Ele está arrancando toda pedra, esmiuçando toda pedra que há no teu coração e nos teus caminhos. Todo obstáculo, todo impedimento, todo embaraço. Ele está tocando em você agora, aonde dói. Seja na alma, seja no físico. Ele está tocando e dissipando agora todo mal, toda treva, toda enfermidade, toda dor, toda doença. Em nome do Senhor Jesus, Ele está fazendo agora uma grande obra sobrenatural. Ele está agora agindo, tocando nos seus ossos, nos seus nervos, nos seus tendões, nos seus músculos, nos seus órgãos. Em nome de Jesus, Ele está tocando nas suas juntas, Ele está tocando agora no seu sangue, na sua alma, nas suas feridas. E Ele está trazendo a cura, a libertação. Ele está trazendo sobre si a tua paz. Ah, Senhor, recebe agora. Recebe no nome de Jesus o abraço do Senhor Jesus nesse momento. Recebe agora no nome de Jesus. Seja envolvido na presença dEle. Seja envolvido pelo seu Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, da alegria, da força do Espírito Santo. Seja cheio em nome de Jesus. Que caia por terra agora todos os inimigos de Deus que têm agido contra ti e na tua vida. E em nome de Jesus, que as bênçãos de Deus te alcance agora, porque Ele está aí diante de ti. Ele está aí. Abra teus olhos. Creia no Senhor. Confia nele. Entrega hoje os teus caminhos a Ele. E Ele tudo fará. Creia. Porque Ele existe. E Ele te ama. E Ele te dá o Espírito Santo. Ele diz aquele que pediu o Pai, o Espírito Santo, Ele dá. Peça a Ele hoje, Pai. Eu quero, eu necessito, eu dependo, eu preciso. Me dê o teu Espírito Santo no nome de Jesus. E o Pai lhe dará. Faça essa oração. Tenha paz. Tenha tranquilidade. Pelo poder do nome de Jesus, aonde havia tempestade, na sua vida agora vem a bonança, vem a calmaria. Em nome de Jesus eu profetizo hoje sobre a sua vida. Aonde havia tempestade, agora, nesse momento, Jesus está trazendo a calmaria, a bonança. Ele está aquietando e acalmando toda tempestade. Está te abençoando. Em nome de Jesus. Fica em paz pelo poder que há no nome de Jesus. Deus te abençoe.